Fala, minha gente, tudo bem? Opa! Fala, minha gente, tudo bem? Hoje é Respondendo Perguntas. Bora lá para mais um dia praticando a opinologia tudológica generalizada. Mas, claro, com diploma. Provocação barata. Primeira questão. Você acha que o conceito de cristofascismo de mercado tem validade? Antes, uma primeira contextualização. O conceito de cristofascismo foi utilizado, ou mesmo cunhado, por uma teóloga alemã, Dorothee Sölle, que estava muito influenciada pela teologia da libertação durante os anos 70, e que ela começou a reavaliar o que aconteceu nos processos de desumanização, genocídio e violência na Alemanha no início do século XX, especialmente na figura do Partido Nacional Socialista, ou nazista, né? E ela queria saber como que a igreja apoiou esse movimento, quais foram determinadas relações que teologicamente legitimaram e justificaram esse tipo de projeto violento, moderno, de indústria de morte e tudo mais. E ela cunha esse termo, cristofascismo. Beleza. Quais são os problemas que eu vejo nesse conceito? Eu acho que ele é muito útil, ele pode ser utilizado em determinado sentido e de determinada maneira, mas a minha questão é, qual fascismo nesse ocidente de meu Deus que não foi cristão? Essa minha provocação eu escrevi em um artigo publicado, se não me engano, em 2019 pelo GGN e foi atualizado, revisto e republicado num livro que a gente publicou de maneira digital, PDF gratuito, que é Fascismo como Religião, pela editora Pajeú. No ano de 2022 eu vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser ver. É um artigo chamado Aos Domingos, o fascista também vai à igreja. Ele eu mostro essa contradição provocativamente, ou seja, que falar de cristofascismo pode acabar escondendo o fato de que todo fascismo nesse ocidente de meu Deus é cristão. E aí isso atrapalha na hora de fazer a crítica efetiva ao núcleo dessa própria ideologia conservadora. Porque a gente tenta preservar, de certa maneira, um tipo de essencialismo do que seria a religião cristã. E, como nós sabemos, assim como qualquer outro produto das relações humanas, a religião não tem essência. Ela é fruto do que fizermos dela. Então, quando você usa cristofascismo, a gente acaba até às vezes lavando a mão do nosso BO. É BO nosso, enquanto cristãos, cristãs e tudo mais, assumir os erros, as violências, os genocídios, todas as atrocidades cometidas no passado e transformar isso, mudar a nossa orientação hoje, assumindo que, sim, foi isso que fizemos do nosso cristianismo. E aí no artigo eu analiso, inclusive, o bolsonarismo, a figura de Bolsonaro e de evangélicos que participaram do seu governo, tá? Então vale dar uma olhadinha lá que eu acho que ficou bem bacana. Adicionar o de mercado para esse conceito eu acho que já se mostra também problemático, porque aí a gente também vai ampliar a questão de que peraí, mas o cristianismo já não é muito bem adequado ao mercado? O que nós estamos fazendo enquanto fiéis, reproduzindo determinadas relações de produção, de organização da vida e mesmo de venda, troca e de mercadoria dentro das igrejas não é problemático? Será que a gente já não está aí muito bem adaptado com o mercado? Então, esse conceito ele pode ser útil do ponto de vista denunciatório, crítico e tudo mais, mas ele acaba escondendo um tipo de apologia religiosa que é essencialista, que defende que existem valores que são próprios do cristianismo e tal, não sei o que lá, e aí tira um pouco dessa responsabilidade sobre o que faremos de nós mesmos. E aí é o âmbito da disputa do que seremos, não fica tanto no que estamos fazendo e no projeto pelo qual estamos lutando, senão pelas ideias. E aí fica à disposição de quem assiste esse debate e essa discussão, ou escolher, de acordo com suas preferências, se ele acha mais interessante um cristianismo conservador, progressista, ou sei lá o que lá. Então, fica aí meu modo de perceber esse conceito e a minha crítica a como estão sendo elaboradas essas ideias, beleza? Segunda questão, o que você pensa sobre agnosticismo filosófico? Achei Thomas Huxley interessante. Não faço ideia, porque eu nunca parei para me fazer essa questão ou me deter atentamente ao que seria agnosticismo filosófico e menos ainda a leitura de Thomas Huxley. Então, tô na dívida.
O único Huxley que me deu o trabalho de ler que eu gostei bastante foi o Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, que eu recomendo como ficção muito bacana de se ler. Aproveitando minha incapacidade de responder uma pergunta, vamos aqui ao momento do merchan. Se você tá curtindo esse tipo de conteúdo que a gente tem feito no nosso canal, seja a questão mais autoral ou sejam os reacts que nós utilizamos também para divulgar a nossa produção nos cursos que temos ofertado por meio da plataforma da Hotmart, dá uma força pra gente aqui no Apoia-se. É a nossa campanha contínua de financiamento coletivo e que tem ajudado aqui a tentar acertar e manter esta produção constante de vídeos funcionando, beleza? A gente tem uma grande equipe que está por trás desse trabalho e ela precisa sobreviver às intempéries e aos efeitos negativos do capitalismo. Então, se você puder chegar junto, seria muito bom, ajudaria demais, e as recompensas estão bem bacanas, tá? A gente tem feito uns conteúdos exclusivos bem bons, modéstia à parte, e aí você pode acabar aproveitando isso. E temos agora ainda a nossa área de membros aqui no canal, na qual você pode deixar a sua ofertinha de R$ 4,99, que é a maneira de você poder se tornar um membro. E a gente também vai começar a produzir conteúdos exclusivos aqui para o YouTube e já já eu vou apresentar eles, tudo bem? E aproveito também para agradecer do fundo do coração a todos e todas as camaradas que têm dado uma fortalecida. Cara, não tenho como agradecer, não tenho como retribuir de outra maneira, senão tentando melhorar cada vez mais o conteúdo que a gente tem feito e atendendo aí esta demanda, ou mesmo esta necessidade que a gente tem de articular questões religiosas e políticas de maneira qualificada, crítica e em diálogo aberto, beleza? Eu acho que a gente tem conseguido fazer isso e espero seguir nessa, junto, claro, com vocês. Tamo junto! Terceira questão! Poderia comentar um pouco sobre o debate fera na Zelota sobre o fim ou não da teologia da libertação? Tamo junto! Se você não faz ideia do que a gente está falando, eu recomendo dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que além dos cursos e outras coisas que a gente está ofertando, eu também vou colocar os links para acessar a sequência de artigos que nós publicamos. Eu e André Castro em um debate a respeito da teologia da libertação nos dias de hoje. Aliás, eu recomendo muito que vocês acompanhem a produção teórica do André Castro. Ele é um jovem brilhante que tem feito contribuições muito massa, tá? Então vale a pena ficar de olho lá na Zelota e também dar uma olhadinha lá no perfil dele nas redes sociais, que eu vou colocar aqui na descrição também. Nossa discussão é basicamente a seguinte, ela tem dois pontos centrais. André está pensando que a teologia da liberação está muerta, já foi, partiu de base, dessa para uma melhor, foi de link na bio. Pois é, esse aí seria a posição do André. A minha seria de que não, ainda há esperança. Quem sabe ainda pode ser ressuscitada ou não, melhor. Eu acho que ela ainda segue viva. Tanto porque tem gente que segue mantendo essa tradição, quanto a teologia da libertação é aquilo que nós fizermos dela. E tem gente que se insere nessa tradição para realizar suas tarefas e tudo mais. Contudo, André tem um ponto muito bom, que é indicar que efetivamente o movimento que foi deflagrado nos anos 60 atingiu certo limite, dada a nova conjuntura que nós estamos vivendo e dado que muito de seu conteúdo perdeu a base militante efetivamente e foi parar como um conteúdo propriamente ou praticamente de academia, de acadêmico, de gente especializada que se especializa em teologia da libertação. E nisso eu estou em pleno acordo com ele. Esse movimento ocorre, tá? Então ele tá certo nesse ponto. Tem um outro ponto que eu quero destacar, que a teologia da libertação pode ser considerada morta do ponto de vista que o Rinke Lammert falou em uma entrevista também. O cara perguntou, pô, você acha que a teologia da libertação morreu, acabou? Ele falou, sim, mataram todo mundo, que é isso mesmo. Isso também aconteceu. Foi uma perseguição massiva contra a teologia da libertação, especialmente em suas frentes mais radicalizadas, o que fez, como um dos efeitos, trazer todo aquele conteúdo que era militante, de base, muito mais revolucionário ou animado, e ir sendo empurrado progressivamente para dentro das universidades e algo mais tranquilo, conciliatório. Seja pelo cansaço das pessoas, seja porque a galera também foi eliminada nesse processo aí. Isso aconteceu, foi uma grande perseguição contra os teólogos e as teólogas da libertação. Então, toda essa dinâmica e uma nova conjuntura a partir dos anos 90 com o processo de redemocratização, ou como diz um cara chamado Zanata, que é a redemocratização ou democratização neoliberal no continente latino-americano a partir dos anos 90, a gente agora também
transferiu boa parte das lutas populares, partidárias, sindicais, sociais para uma questão de ONGs, né? E de projetos que não estão vinculados com uma transformação radical do todo, senão em lutas muito mais fragmentadas. Então toda essa dinâmica enfraqueceu muito a teologia da libertação. E aí a gente está nesse pequeno impasse dentro desse contexto. Eu defendo que tem muito para fazer ainda, tem tarefa, tem material e tem gente, e o André tá falando, cara, batemos os limites e agora é outra coisa ou já foi, partiu. Então, nessa síntese toda, o último artigo dele é muito bacana e eu acho que traz um jeito de apresentar o debate, ou os resultados do debate muito legais. Então ele tem um último texto aí publicado, apresentado na nossa discussão a respeito da teologia da libertação. Mais ou menos é isso. Eu acho que tem outros detalhes ou conteúdos mais precisos, mas isso ficaria estendendo muito essa resposta e eu prefiro e até incentivo. Leiam os artigos, leiam como a gente está construindo e não só tomem posições, senão compreenda nessa complexidade toda quais são os quadros, as saídas, os problemas e, bom, o mais importante de tudo, o que a gente vai fazer agora? Qual é o seu método, processo de estudo? Pô, vou dizer o seguinte, eu não estudo por nada, então meio que tem que ter alguns programas e objetivos para me empolgar com o tema, com o que está acontecendo. Então, para eu me motivar a estudar, a primeira coisa é em qual projeto eu estou envolvido. Eu quase não consigo ler por hobby, tá ligado? Então isso já me coloca numa posição bastante pragmática em relação aos estudos e articulando um trabalho acadêmico, mais teórico, com alguma coisa que eu precise fazer, que precisemos fazer dos coletivos que eu esteja envolvido. A seleção de autoras, autores, conteúdos que eu vou revisitar tem a ver com isso também. Então já está muito permeado nessa dinâmica a questão de qual projeto que eu estou envolvido, o que está me animando. Dificilmente eu vou parar para fazer uma leitura aleatória. Nossa, acho que eu nem lembro a última vez que eu fiz isso. Além da obsessão daí para frente, veio a questão da gente ter certo cuidado acadêmico com os textos, né? Então eu não vou fazer uma leitura dogmática, nem pretendo, senão tem que fazer uma leitura crítica, buscando de certa maneira se distanciar do texto ou do objeto. E eu tenho uma preocupação que é entender o modo como um autor ou uma autora pensa, como trabalha. Então, o meu foco principal não é ver o resultado do autor ou da autora no primeiro momento, senão como constrói o seu pensamento. E aí o resultado me interessa depois. Mas primeiro eu quero entender como é que está pensando, quais são os caminhos tomados na argumentação e mesmo no modo de perceber a realidade. Por isso que eu gosto muito de ler autores e autoras que vão explicando pra gente durante a leitura quais são os instrumentos que eles utilizam, os conceitos, as categorias, as fontes de maneira muito precisa e quando eles vão explicando, ó, eu percebi isso, eu vejo assim, aprendi dessa maneira, olha pra cá e tal, e me dá meio que esse mapa. Porque quando vai explicitando, deixando cada vez mais claro, além de ser mais honesto, é o modo como eu gosto de trabalhar os textos, como eu aprendi a trabalhar, tentando acompanhar como os autores e as autoras pensam. E aí quando eles não são tão claros assim, eu tenho um recurso que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês enquanto método e processo de estudo, que é estar atento para os termos-chave que o autor ou a autora apresentam. Isso porque eu trabalho com filosofia e ciências sociais, então o texto ele é bastante teórico, ele mexe um pouco menos com dados, claro, nas ciências sociais mais do que na filosofia, mas o que me interessa são os conceitos-chave, ou as palavras, os termos que melhor aparecem no texto. Então, o autor ele vai entregando pra gente, a autora vai entregando, mesmo que não intencionalmente, certos conceitos ou termos-chave que vão aparecendo constantemente no texto. E aí eu tento pressupor, como metodologia, nem sempre dá certo, que há uma coerência no uso desses conceitos e desses termos. Então eu procuro compreender a partir dos termos que mais aparecem, que mais são destacados pelo autor, que ele mais chama a atenção, qual é a coerência desse conceito, como ele vai aparecer e orientar ou guiar seu fio central de uma argumentação. E aí eu destaco o modo como ele apresenta, ou as definições que vão sendo dadas para esse conceito, e aí a relação que esse conceito tem com a realidade, ou com um quadro, uma situação em que esse autor, essa autora esteja apresentando. Então, o meu foco é nos conceitos-chave. Olhar quais são os termos mais destacados, aquelas coisas que o autor mais traz pra gente como elemento. E aí eu tentar buscar esta coerência entre a apresentação e o uso desse conceito. É assim que eu gosto de ler e trabalhar os textos. E aí o meu processo de estudo gira em torno disso. Eu
pego um texto, aí eu crio uma obsessão pelo autor, pela autora, pelo tema que tá trabalhando, busco esses conceitos chaves na leitura, e aí pra mim é uma coisa muito louca, porque isso eu aprendi estudando filosofia, essa maneira de abordar com um professor muito bacana. E aí, quando eu cheguei nas ciências sociais, tem um tipo de leitura mais dinâmica, mais rápido, e é outra parada. E pra mim era muito difícil, porque eram grandes livros, com leituras muito dinâmicas, mas eu ia lendo devagarzinho, porque era linha a linha em busca desse raio, desse conceito, dessa coerência. São maneiras diferentes de trabalhar. Mas esse jeito aí me ajudou muito a ter certos ganhos. Me deu muito trabalho, que eu perco muito tempo. Mas me deu certos ganhos, que é a qualidade de uso especificamente daquele termo, daquele conceito-chave. Talvez eu perca uma ou outra coisa, ou bastante coisa, que não tá ali nesse centro. Mas é o modo como eu tô abordando o texto, porque essa foi a pergunta, né? Esse é o meu processo. Vou dar um exemplo legal desse processo, que ele me rendeu uma percepção e um trabalho muito bacana com a economia política do Adam Smith. Adam Smith, né, pai da economia política moderna, liberal, ele tem um texto que é a Riqueza das Nações. O texto mais importante, mais conhecido de Adam Smith. Pois bem, eu tava lendo lá em português. Mas, devido a eu estar começando a estudar economia política no doutorado, eu fui ver o original, que é o que eu aprendi, né? Quando você vai ler um texto, você, querendo ou não, se ele vai se tornando cada vez mais importante, você tem que ver como ele foi escrito em sua língua original. E isso, se você, óbvio, tem como acessar esta língua. Se não, esquece, manda para o abraço. Então eu fui lá pegar Wealth of Nations, né, a Riqueza das Nações em inglês, e fui trabalhar linha a linha aplicando esse raio desse método. E aí eu tava lendo, e direto eu via a palavra power, poder. Power of purchasing, power of... tem mais um lá. Tudo bem. Tem vários, né? Poder de compra, poder de troca, poder de não sei o que. E eu li um que era Power of Labor, poder do trabalho. E aí eu achei estranho. E vi que na tradução em português estava força de trabalho, e não poder de trabalho. Mas estava poder de compra e força de trabalho. E não poder de compra e poder de trabalho. E aí eu achei estranho. E eu falei, pô, por que traduziu assim? E continuei a ler e vi que a palavra power aparecia em várias situações. Então, palavra poder em inglês em várias situações, em várias. E eu, caramba, mano, ele destaca muito a palavra poder. E aí chegou, acho que no capítulo 5, e ele fala assim, como disse Thomas Hobbes, a riqueza é poder. O Leviatã, e fui caçar aonde este homem, Thomas Hobbes, escreveu em O Leviatã que a riqueza é um poder. E cheguei no capítulo 10, efetivamente dizendo sobre o poder, o valor, a dignidade, a honra e o mérito. E nessa, minha gente, eu encontrei que entre os poderes destacados por Hobbes, estava poderes adquiridos por este, só que lá estavam os poderes instrumentais, que são os meios, instrumentos para adquirir mais, como riquezas, reputação, amigos e ações secretas de Deus. Essa última parte é maravilhosa, ações secretas de Deus. Mas tá, eu foquei na riqueza e fui atrás e fui lendo o capítulo 10 e realmente Hobbes tem uma pequena e breve teoria a respeito da riqueza como um poder. Inclusive da ciência como um poder, mas ele diz que a ciência é um poder menor, a riqueza é maior porque você consegue agregar força, porque você consegue comprar um exército, comprar não sei o que lá, e você consegue até amigos, aliados e tudo mais. A riqueza seria um poder. E aí quando eu li isso, eu percebi que poder, efetivamente, para Adam Smith, era um conceito. Meu amigo, minha amiga, minha amiga, olha que louco. Eu consegui, a partir daí, fazer uma releitura de A Riqueza das Nações, tomando o poder como um conceito-chave central. E meu amigo deu um chabu danado, fez um artigo muito massa que eu ainda não consegui publicar por incompetência minha mesmo, e eu tava focado na minha tese, agora quem sabe que eu já defendi, consigo respirar e fazer isso, mas de todo jeito, por esse método e processo de trabalho, eu consegui inclusive equiparar, fazer um paralelo entre a argumentação de Hobbes e a argumentação de Adam Smith, demonstrando que boa parte da estrutura da argumentação de Adam Smith a respeito do funcionamento do mercado estava conectado com a argumentação de Hobbes a respeito do poder da riqueza. Exemplo do meu processo de estudo de método de trabalho. Não faço ideia em que questão nós estamos. Fale um pouco do grande pastor Eliel Batista. Ele não é tão grande assim, tem a minha altura.
E por casualidade da vida e da aleatoriedade, é o meu progenitor também. Isso significa que algum ser humano descobriu esta relação e agora terei que falar a respeito do meu pai. Cara, seu Eliel é um cara fantástico, uma pessoa muito boa. Atualmente eu não sei definir muito bem o que ele tem feito. Ele é um pastor desigrejado, imagino. Esses dias a gente até estava conversando sobre isso, qual é essa situação curiosa de um pastor desigrejado. Mas de todo jeito foi um cara muito importante, obviamente, não só por ser um pai biológico, senão por ter sido um grande parceiro. E é alguém que me ensinou muito durante a minha vida. Também acabou sendo meu professor quando eu fiz seminário, ou seja, fui aluno do meu pai, além de ser filho do meu pai. Que doideira. Mas é um cara muito bom, que acredita muito nas coisas que ele faz, nas coisas que ele acredita mesmo, efetivo. Ele é um maluco que leva muito a sério, leva as últimas consequências. E isso marcou muito a minha trajetória, a trajetória da minha casa, obviamente, ele e a minha mãe, que se comprometeram muito com as causas com as quais se envolveram, e me ensinou muito isso também, a ser muito comprometido e fazer certas apostas de fé completamente malucas em coisas que não necessariamente te dão retorno de status, reputação, ou mesmo alguma grana, alguma recompensa desse tipo. Ao contrário, fazer aquilo que você realmente leva como princípio, valor e que considera ser importante para este planetinha. Tem certa idealização, mas também tem um ensinamento de comprometimento. E eu acho que isso é muito importante, é algo que falta muito hoje. Nós temos um tipo de relação com o mundo, com a vida e com a gente mesmo, de ausência de compromissos, de engajamento. Engajamento efetivo em lutas, em vida e tudo mais, e talvez todo mundo, não sei, né, uma opinologia total aqui, a gente esteja sentindo um pouco isso. Se não estiver, você comenta aqui e fala, querido, para de viajar que você está projetando as suas experiências pessoais para a universalidade do planeta, da história, do cosmos nesse momento. De todo jeito, seu Eliel nasceu em Ivaiporã, uma cidadezinha no Paraná, e veio para São Paulo, jovenzito ainda. Depois a gente foi para Lavras, Minas Gerais, já enquanto família. Lá em Lavras, ele e minha mãe se tornaram cidadãos lavrenses pelo tipo de trabalho que eles tinham lá, com uma escola que era gratuita. Era uma escola particular, mas gratuita para crianças que não tinham acesso à escolarização. Lembrando que nos anos 90 que começou a questão de escola pública e universal para todo mundo. Até então não tinha, tá, minha gente? Então foi nesse período também que essa escola se constituiu, mas se constituiu como uma escola ligada à instituição religiosa que a gente participava, mas que era uma escola particular gratuita para a galera que não tinha acesso ainda à escolaridade, né, da escolarização formal infantil. E aí foi uma experiência muito massa e muito impactante na cidade, porque, querendo ou não, até hoje, vez por outra passa por lá e o pessoal lembra ainda, se referencia de coisas que aconteceram, e eu me considero hoje mineiro graças a essa coisa que eles tiveram de serem cidadãos lavrenses. Acho que esse é um fun fact curioso a respeito do senhor Eliel Batista e também da senhora Gislaine Reikdal, minha mãe. Última questão! Fale sobre a viúva pobre que deu tudo para a igreja, ficou sem nada e a romantização da entrega total ou significativamente grande dos bens, por exemplo, as ofertas de gratidão, pacto do amor e a famosa fogueira santa, etc, etc e tal. Da viúva que entrega uma oferta no templo, ela está em dois textos de dois evangelhos diferentes. Apesar do contexto ser o mesmo, eu acho que requeriria certos cuidados específicos com cada uma das narrativas. Então eu só vou dar uma contextualização geral e indicar que para quem for membro no nosso canalzinho aqui do YouTube com a sua ofertinha, já que estamos falando de oferta, eu sempre vou tentar trazer algumas mensagens que tem a ver com leitura popular da Bíblia, leitura crítica do texto bíblico e obviamente que não é para converter ninguém, senão para ajudar a gente a fazer certas reflexões a respeito da vida, da realidade social na qual nós estamos envolvidos e imersos e que pode contribuir também para a espiritualidade, seja você religioso ou não, dá umas chaves bacanas, inclusive para diálogo com nossos irmãos e irmãs trabalhadores e trabalhadoras que são crentes. De todo jeito, contexto geral. Em ambos os textos, em Marcos 14 e em Lucas 21, a gente tem uma situação em que Jesus apresenta uma série de críticas a ricos, mestres da lei e a hipocrisia desses grupos, que são grupos de elite. E nesse processo, Jesus fala, toma cuidado com os mestres da lei, que eles fazem isso, fazem aquilo, gostam de ser hipócritas, falam em alto e bom tom, fazem suas orações no público, de cabeça em pé, mas por trás estão roubando as viúvas, estão roubando os órfãos, estão fazendo umas coisas aí que não deveria. É nesse contexto que aparece a história da viúva, em que Jesus então senta e vê uma viúva que pega suas moedinhas lá e dá tudo que tem no templo. E aí ele fala, essa mulher deu mais que os outros. E além de tudo, ela está sendo roubada, se você olha
contexto todo, porque diz que os fariseus, os mestres da lei, sacerdotes, a galera corrompida tá roubando essa galera. Então, ela deu tudo. E aí, não tá sendo hipócrita, ela deu muito mais que os outros. Ela se entregou total. Só que isso não é um pedido ou uma exigência de entrega. O texto faz exatamente o contrário. Ele tá indicando, cara, essa mulher entregou tudo, essa mulher tá aqui de verdade, de coração e tudo mais, e esses outros safados não. E a cena seguinte, tanto em Lucas quanto em Marcos, são os discípulos saindo do templo, olhando o tamanho do templo, falando, olha que pedras maravilhosas, olha que templo incrível. E Jesus vai falar, isso aí a gente derruba rapidinho. Então assim, essa cena da viúva tá dentro desse contexto, então não é uma fala, um trecho para dizer que você deve ofertar, deve se entregar totalmente e tudo mais, não é um texto normativo, ele é um texto crítico. Crítico da hipocrisia e das contradições de elites e de grupos religiosos que se aproveitam de determinadas relações para se manter por cima. Mas não vamos adentrar tanto nisso. Deixemos para análises mais específicas. Fica a dica aí de você ler lá. Marcos 14, Lucas 21, lê inteiro, vê lá como é que tá dentro das situações, do contexto de sequência de cenas e de parábolas e de movimentos do texto, que você vai perceber que é muito mais interessante do que simplesmente dizer que as pessoas têm que fazer sacrifícios. Aliás, como disse o próprio Jesus, quero misericórdia e não sacrifícios, pois não vim salvar os justos, senão os pecadores. E assim, mais ou menos assim, finalizamos a nossa prática de opinologia tudológica generalizada. Eu espero que vocês tenham curtido, que tenham achado massa mais esse conteúdo. Se não, comenta também, critica, faz apontamentos e de todo jeito, se puder, fortalece aqui no Apoia-se ou fazendo os cursos que estão aqui na descrição, porque eu preciso me manter vivo, manter a luz funcionando, a internet funcionando, talvez trocar o meu computador que já tá pedindo as contas para poder seguir esse trampo aí. Se não, tamo junto, uma hora as coisas acabam. De todo jeito, valeu minha gente, fiquem bem e trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final.